Pessoal, boa tarde, a paz de Cristo. Quem está entrando nessa transmissão, nós estamos ao vivo, nessa tarde de sexta-feira. Eu quero deixar com vocês uma mensagem, uma palavra para a meditação dos irmãos, para a meditação de vocês. Antes de ir ao vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem e também se inscrevam nesse canal. A palavra diz assim, na primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Às vezes nós trilhamos um caminho e esse caminho parece até mesmo para nós ser uma baita de uma loucura, né? Parece ser uma atitude que vai contra um certo senso ou um certo consenso, né? E os caminhos que o Senhor nos conduz, né? As veredas que Deus nos leva ao longo da nossa jornada, da nossa vida, e um deserto é isso. Ele contraria a lógica humana, ele contraria a sabedoria, a inteligência humana. Ele contraria até mesmo a nossa vontade, nosso querer, nosso raciocínio, aquilo que faríamos se pudéssemos escolher. Mas aqui estamos na condição de servos, né? Servos de Cristo, então subjugamos a Ele a nossa vontade, subjugamos a Ele o nosso querer. E a palavra da cruz, ela é loucura, mas ela é loucura para aqueles que perecem no pecado, para aqueles que vivem nesse mundo. Para nós que alcançamos a salvação de Deus, ela é poder. Ela tem poder para restaurar a nossa vida e ela tem poder, né, de transformação do homem. A palavra da cruz é o poder de Deus, é o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O poder de Deus está na cruz, na aceitação desse sacrifício, na transformação, na conversão. Não tem outro poder. Esse é o poder de Deus para mudar o homem. E aí ele vem e traz um texto do Antigo Testamento. Ele diz: olha, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus, ele confunde as coisas. A própria palavra da cruz, ela é um ato de destruição da sabedoria dos sábios. Como que Deus ia enviar o Messias e aí ele confunde todo mundo, né? E esse Messias não viria como se esperava. E aí há uma grande confusão entre os judeus que pediam um sinal. E até os gregos que buscam sabedoria se escandalizavam com essa mensagem da cruz. Era escândalo para os judeus, que aquele não era o Messias deles. E loucura para os gregos, porque estavam falando que um homem que foi crucificado tinha ressuscitado. Então é difícil, a mensagem da cruz é difícil. Eu falei isso no Instagram semana retrasada e repito aqui. A primeira igreja, a igreja do primeiro século, ela tinha uma principal mensagem, e essa mensagem lhe custou a vida, que era: Jesus vive. Jesus vive. Eles não padeceram, eles não sofreram tudo o que sofreram por incertezas, por desconfianças, por dúvidas, não, mas por confiança e fé, porque eles acreditavam realmente nessa palavra. A última igreja, que é essa igreja que nós vivemos, eu não estou falando de placa, né? Obviamente, a mensagem dela deveria ser: Jesus voltará. No entanto, não tem sido. Tem sido o seu cônjuge voltará, a saúde voltará, as suas finanças voltarão. Então tem sido tudo menos a salvação, aquilo que está, né, em Cristo Jesus. E é difícil entender isso, irmãos. É difícil viver isso, sobretudo viver, porque aquela primeira igreja, eles não tinham apego nenhum pelas coisas dessa vida. Por isso, o que Paulo diz para eles também era uma verdade, né? Morrer era lucro, né? Viver para Cristo, morrer é lucro, né? Então era um baita de um lucro morrer, porque não tinha, o contento deles não estaria nas coisas dessa vida.
Eles não estavam apegados a fazendas, a bens, a relacionamentos, não. Eles estavam apegados à salvação. A salvação que haveria na pós-vida. Por isso suportaram o que viveram, suportaram o que suportaram, morreram da forma que morreram. E hoje nós temos um cristianismo de prateleira, um cristianismo que renuncia à cruz. Ele renuncia à cruz porque ele prioriza o coração. Ele renuncia à cruz porque ele prioriza o dinheiro. Ele renuncia à cruz porque ele prioriza a saúde. Ele prioriza tudo, menos a cruz. E esse cristianismo, muitos têm vivido esse tipo de cristianismo. E a loucura de Deus ela é mais sábia do que a loucura dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Nós temos vivido isso, né? A sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Aprove a Deus salvar a nós pela loucura dessa mensagem. E tudo aquilo que Deus faz em nós é por aquilo que Ele fala, que é incompreensível pela lógica. Nós não entendemos Deus pela razão. Nós não entendemos Deus pelas emoções. Nós entendemos Deus pela revelação do Espírito Santo. Por isso que João diz lá em 1 de João que se andarmos na luz, como Ele na luz está. O que João está dizendo? Olha só, existe uma velocidade, existe um plano, existe uma atmosfera, existe uma dimensão que transcende, vai além da dimensão humana. Por muito tempo, Einstein e Isaac Newton e Albert Einstein descobriram que quanto mais luz, quanto mais energia, menos massa. Né? A gente sabe disso, a fórmula. Né? Então, na luz não tem espaço para carne. Na luz não há espaço para a razão. Na luz não há espaço para o materialismo, não há espaço para a matéria. E aí João diz, se andarmos na luz, se é condicional, é opcional, é uma escolha, é uma possibilidade, é livre-arbítrio, se andarmos na luz, como Ele na luz está, aqui é uma constatação, se é uma possibilidade, se nós andarmos na luz, e aí ele vem e afirma, como Ele na luz está, porque o Senhor está na luz. Na verdade, Ele é o Pai das luzes, nele não há variação. Mas nós nem sempre queremos voar alto, nós queremos voar baixo. Restauração, libertação, cura, finanças. E isso, nada disso é ruim. Tudo isso, restauração, libertação, cura, finanças, apenas, ou pior, prioritariamente. E aí nós voamos baixo, nós não andamos na luz, nós andamos na razão. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de cada pecado. E aí você sai dessa atmosfera, nós conseguimos ir além, nós conseguimos viver essa loucura, a loucura da cruz, que foi pregada por Paulo, que foi decapitada, que foi decapitado, foi pregado por Tiago, que foi apedrejado em Alexandria, por Pedro, que foi crucificado, porque eles viveram a loucura da cruz. A mensagem da cruz, a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem, é loucura para aqueles que estão no mundo, para aqueles que não conhecem o Senhor. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Porque a sabedoria do mundo é loucura. O homem espiritual, o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Não entende. Agora o homem espiritual, ele entende as coisas espirituais e carnais. Ele julga bem todas as coisas. Ele entende qual é o propósito de um deserto. Por que Deus o conduziu? Por que Deus o levou a uma aprovação? Por que Deus permitiu com que certas coisas que não era o querer, não era a vontade imperativa, o projeto de Deus, mas Ele permitiu que viesse a acontecer. A vontade se tornou a vontade permissiva, não a vontade imperativa, o projeto. Mas o homem espiritual, ele entende por que isso aconteceu. Ele alcança, porque ele anda na luz. Como Deus na luz está. Ele anda na luz. Então é uma situação onde que não é fácil, né? Viver as provações que vivemos, mas não pare. Né?